comecei o jiu-jitsu e de primeira, assim, eu já peguei paixão pela parada, tá ligado? Porque quem já fez luta, arte marcial, sabe a adrenalina que envolve. E eu tive minha fase, assim, bem rebelde, pode-se dizer, sabe? E o jiu-jitsu, ele meio que me colocou na linha, porque a arte marcial não tem outra, irmão. É Disciplina, né? disciplina Disciplina. 100%. Essa é a Tipo palavra. assim, igual eu tava falando com o Sander, o meu pai, ele é militar, então desde sempre em casa sempre foi curto e grosso, disciplina. Mas a gente é adolescente, né? Tem aqueles momentos da vida ali que a gente dá uma rebeldeada, mas o jiu-jitsu me colocou na linha, cara. Ali eu realmente aprendi a disciplina, ali eu realmente peguei gosto por, tipo, dar o meu melhor todos os dias, fazer o que fosse preciso, porque a hora que você entra ali no tatame, velho, você tem o seu mestre ali e ele pode ser mais rico, mais pobre, preto, branco, os seus companheiros de equipe ali, tudo pode ser, velho, é respeito, disciplina, não tem de entrar de chinelo, tênis, então isso foi moldando muito minha disciplina. Legal. E aí eu fui conhecendo esporte, comecei a competir no Gil também, e a partir dali já me apaixonei. Só que o que acontece, cara, o jiu-jitsu, apesar dele ser um esporte individual na hora da luta ali, Sim. ele é um esporte que você precisa de outras pessoas para estar treinando, praticando e etc. E como eu te falei, eu sempre fui um cara muito dedicado. Muito, muito, muito. Eu caí de cabeça no jiu-jitsu. Naquela época ali, próximo de pandemia, minha única função era estudar, só que aí teve pandemia, cortou o colégio. Cara, eu ficava o dia todo na academia, fazia 4 treinos, ajudava meu professor e tal. Era bem intenso mesmo, porque eu era muito esforçado. Acabava o treino, eu continuava lá no tatame, fazia treino de pegada e Você tal. fazia onde, Gil? Fazia na Grace Barra. Ah, na Grace. Na Grace Barra ali, isso. E acabava o treino, fazia treino de pegada, fazia meus treinos físicos lá, mais que todo mundo. Eu sempre tive essa cabeça de fazer o 1% a mais. Tipo, se todo mundo faz isso, tem esse resultado, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa a mais, tá ligado? Ah, se é pra fazer, vamos fazer bem feito, né, cara? Sempre, mano. Sempre. Tá certo. E aí, chegou esse momento da pandemia e tal, e aquela academia ali que eu treinava não era uma academia que tinha essa galera de competição, assim, que... E eu não julgo, tem gente que, mano, vai pro jiu-jitsu ali só pra desestressar o fim do dia de trabalho e tal, e não tava com a mesma cabeça que eu, que era de ser um atleta, treinar, ter um ritmo de treino, e isso acabava me desanimando, porque eu ficava lá e tal, mas não tinha treino, mano, não tinha treino. Não tinha quem te acompanhar nessa E pegada, pra eu né? evoluir, e a única pessoa que eu lutava era meu mestre, só que aí, mano, não dava, porque ou eu lutava com as pessoas que não me davam treino, assim, não me desafiavam, ou era meu mestre, então eu não conseguia evoluir. E me frustrava muito estar lá o dia todo e tal, num ritmo de dedicação, e as outras pessoas não estarem, entendeu? A partir daí, eu já fazia musculação meio que pra me ajudar no condicionamento, força e tal, mas Parte do físico totalmente força, sabe? Sim. Força ali e tal, zero melhorar a pensando em pegada, aquelas... bíceps, nada, não pensava nisso. Daí, a partir do momento que a gente vai conhecendo musculação, ali na pandemia ficou meio ocioso e tal, a gente vai, um videozinho de musculação aqui, e aí, musculação, principalmente de 2020 pra cá, teve muita associação com fisiculturismo, né? E hoje musculação e fisiculturismo tá um do lado do outro. Sim. E aí eu comecei a conhecer o fisiculturismo nessa época. E aí, ali na época de pandemia não tinha muito treino de jiu-jitsu, porque é muito contato. Verdade. E as academias abriram antes das academias de jiu-jitsu, né? Porque você podia treinar na academia lá de máscara e tal, mas ainda podia. E aí eu vi que ali era o que eu tinha para treinar. E aí eu comecei a treinar mais musculação e tal, mas ainda indo no jiu-jitsu ali. Só que chegou um momento que eu tava vendo que eu tava me dedicando muito mais pra musculação do que pro jiu-jitsu. E como eu falei, quando eu caio numa coisa, eu caio de cabeça. Eu não por isso. consigo ficar ali na metade Fazer. musculação e metade É o jiu-jitsu. seu máximo, sempre. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Tipo assim, ou eu vou ficar nesse meio a meio, ou eu vou pra um lado onde, tipo, eu não tô feliz, eu tô ficando frustrado, não tô vendo margem de evolução. Verdade. Apesar de eu amar o jiu-jitsu Sim. e ser grato eternamente por tudo que ele me ensinou, levo coisas que eu aprendi lá até hoje. Mas, cara, eu vou pra musculação, porque o fisiculturismo, ele é um esporte que, assim, é você e você. Só depende de você. Só você, mano. Você não depende de mais Exatamente. ninguém. Como eu falei, o jiu-jitsu, apesar de na luta é só você, obviamente, pra você treinar, praticar, você precisa de outras pessoas. Cara, o jiu-jitsu só precisa da sua disciplina, da sua dedicação. É você e você. E eu me garanti.
eu sabia que o que eu precisasse fazer, eu ia fazer. Sim. Então é isso que eu preciso. Eu acho que eu me identifiquei com o esporte de primeira por causa disso. Você já buscou, você falou, porra, tá dando errado lá por causa disso. Aqui eu consigo fazer então sozinho. Aqui, então tem que velho, ser eu feito. quero saber se o povo não quer treinar. Isso, quer... eu vou. É eu, isso eu, mesmo. eu sei que o meu melhor todos os dias eu vou dar. É que é você e o peso, né, cara? Exato, É você é e o isso. peso, a disciplina é sua, que nem você falou. Você traz a disciplina do Gil, né? É, diferente de você, eu fiz Gil, mas eu fiz só por esporte. E que nem você fala, cara, até hoje, eu vou entrar no tatame, eu presto reverência, cara. Sim. A hora que eu vejo, eu já fiz. Não é nem questão de que, vou... Não, se eu vou pisar até nos treinamentos lá na polícia, lá a gente vai fazer uma defesa pessoal, alguma coisa, tem que entrar no tatame, cara, tira o tênis, presta reverência e entra. E é uma coisa, assim, que ficou já intrínseca ali na gente. Né? É uma disciplina, é uma coisa que você cria. Exatamente. E é que nem você tá falando, a musculação é só você e o peso, cara. Você não depende de só- ninguém pra treinar, pra competir, pra nada. É você e o treino. É você e o peso, perdão. Você e o peso, a tua disciplina, o que você aprende lá, hoje você faz a dieta, você faz tudo, é da hora, cara. É, mano, e isso aí me prendeu de um jeito, assim, que a partir do momento que eu entrei, porque como eu falei antes, ali na minha infância, eu tava meio perdidão, assim, tipo, cara, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, eu não sabia o que eu queria pro meu futuro, eu tava bem perdido, mano, bem. E a hora que eu conheci o fisiculturismo, mano, tipo assim, eu vi o quanto eu conseguia evoluir dentro daquele esporte, o quanto que eu evoluí mentalmente, porque o fisiculturismo é um esporte total mental, assim, que evolui absurdamente o seu mental, e as pessoas à minha volta começaram a notar o impacto que a minha dedicação dentro do fisiculturismo estava gerando em todas as áreas da minha vida. Então eu vim de um moleque que estava meio sedentário, rebelde, perdido, e agora eu era um cara totalmente disciplinado, com o físico mudado, objetivo em mente. Então aquilo começou a fazer as pessoas à minha volta já me olharem com um olhar diferente. E querendo ou não, a gente de alguma forma busca a aprovação das pessoas, isso faz parte da nossa vida. E eu vi que, cara, é aqui que eu tenho que estar. Tava acontecendo. Tava né? Aquilo que acontecendo, mano. Tipo, eu vi um direcionamento. Deus, eu sou cristão, então eu acredito muito em Deus. E eu acho que Deus realmente me colocou nesse esporte para me dar a luz de onde eu deveria seguir. Eu não sei se é para ser atleta, tal, enfim, tem muitos caminhos a seguir dentro desse esporte. Mas Deus me colocou nesse caminho e falou, é esse caminho que você vai seguir. E hoje eu tenho isso concretizado na minha mente, por quê? Porque como eu falei, antes de atleta, hoje em dia eu sou treinador. Eu entrei no esporte como atleta, mas hoje em dia a minha prioridade é como treinador. E eu vejo que por meio desse esporte eu consigo ajudar inúmeras pessoas, seja como atleta, motivando eles. Cara, é gratificante. O Sander também é atleta, ele sabe. Quando as pessoas vêm falar pra você, cara, assim, ó, você me motiva todos os dias. Às vezes eu tava sem vontade de treinar, eu vi seu story lá no Instagram. Isso acontece. E, cara, isso aí parece uma coisa boba, assim, uma aprovação pra você. Mas, velho, às vezes aquilo ali salva a vida do cara, velho. Não, e você ganha seu dia, cara. Nossa! Você ganha seu dia. Dá uma satisfação. É gratificante. É porque né? aí você Saber que você acaba- tá ajudando isso, alguém, cara. E você saber que realmente tá dando certo, né, irmão? Exatamente. Aquilo que você Exato. propôs a fazer tá acontecendo. É sobre propósito. Tipo É assim, isso aí. cara, Deus coloca pessoas no mundo e eu acho que Ele me colocou aqui para que eu pudesse ajudar as pessoas dessa forma, mano. Porque assim, eu tenho clientes que perderam 60 quilos, mano. O cara era obeso. e hoje Saiu em de dia- dentro dele. É, o cara era obeso e hoje em dia ele tem um estilo de vida totalmente diferente. Legal, né? Por meio do que eu aprendi no fisiculturismo, eu refleti nele, trouxe pra ele e ele refletiu isso na vida dele e, cara, mudou. Hoje ele é uma outra pessoa com a família dele, com as pessoas em volta dele. Então, por meio desse esporte, isso foi a coisa que mais me prendeu, sabe? Não foi subir no palco, é gratificante, é maravilhoso, mas o que me prendeu foi o quanto eu poderia cumprir um propósito bom dentro desse Legal. esporte, tá ligado? Nossa, demais. Não, e eu canso de falar isso aí para as pessoas, você sabe melhor que isso. Cara, hoje a musculação não é porque gente pratica, mas é uma realidade, isso daí é cientificamente provado, cara. Meu, cura ansiedade, cura depressão, pressão alta, diabetes, cara. Tem gente que passa a vida inteira tomando remédio para diabetes, cara. Meu, vai para uma academia, cara, vai fazer uma atividade física, vai praticar um esporte. E o legal da musculação, não só o fisiculturismo, assim, como competição, mas da musculação, é que o resultado você traz no seu corpo, né, cara? Exatamente. Eu acho isso sensacional. Te dá uma autoestima, assim, te deixa mais vivo, cara. Mano, hoje em dia eu acho que musculação não é mais só um esporte. Musculação, ela virou uma questão de saúde, cara. Saúde. Hoje em dia, se você vai pra UTI, em caso de vida ou morte,
o cara que tem mais massa muscular, ele tem mais chance de sobreviver. Eu não Com sei certeza. se quem acompanha o cenário aí viu o Júlio Balestrin, ele é um atleta Sim. imenso, gigante, cara. Ele passou pela Covid de um jeito assim que Brabo, hein? ele ficou um palito, nunca nem parecia que ele treinava. Mas eles falam que ele só sobreviveu pela quantidade de massa muscular que ele tinha. Então, musculação hoje em dia é saúde, não é só um esporte qualquer. Não, Não, é mudou saúde. demais, né? Não, eu tenho, até pegando um adendo disso daí, eu tenho um parceiro, um sargento que trabalha comigo, cara, ele teve um tipo raro de leucemia, fez um tratamento, tudo, acho que até o Alan conhece, fez tratamento, tudo, ficou um tempo internado em Curitiba, fez químio, tudo, o médico falou pra Exato. ele, falou assim, cara, você só se recuperou do jeito que você tá hoje porque você tinha massa muscular. Porque a tua massa muscular te sustentou. Se você, fosse um cara sedentário, ele falou, cara, já podia encomendar aí um bom plano funerário, pergunta se você quer ser enterrado, se você quer ser cremado. Você que escolhe. Meu, hoje o cara tá bem, Não, entendeu? velho, Tá trabalhando fica com a tempo, né, gente. Sander? Cara, Essa ficou um pegada, tempo né? mal pra caramba e o médico falou pra ele, falou, olha, cara, você sobreviveu pela sua... Porque ele Uau. sempre fez musculação e lutava boxe. Bom, ixi, e afiado, hein? Fala, caramba. Bom, hein? Era Minha bom no filha, boxe. É uma máquina. Você faz musculação, não é nem. Vamos supor ali, você faz a sua musculação, não é nem pra ser o cara mais forte do mundo, então você vai lá 4, 5 vezes na semana, puxa o seu ferro, ok, uma execução certa. Cara, eu duvido que se você fizer isso de forma constante, ao longo de 10, 20, 30 anos, dificilmente você vai ter um problema de coluna, cara. Se toda semana você vai lá, você faz o seu levantamento terra, você tá fortalecendo a sua lombar, cara, você vai chegar nos 50, 60 anos, Voando. só que, faz 30, 40, que todo dia praticamente você isso traz um fortalecimento. Então, sem dúvida alguma, é Não, uma questão de uma horinha saúde. do dia, cara. É. Uma horinha do dia. Você vai ali, faz uma horinha de musculação, faz uns 30 minutinhos de um cardio ali, uma caminhadinha, ó. Não precisa mais Você que isso, garantiu cara. bons anos de vida pra você. É porque ainda, né, a galera ouve, né, a musculação, né, e tipo assim, pensa naquela coisa que é nosso estilo, né, o estilo mais hard, né, tal, não é isso. Batata doce frango. Tá Meu ligado? Deus, cara. É isso, Entendeu? não Não é é- não é isso, assim não que funciona. é assim, cara, eles têm que entender, porque o esporte, cara, ele é benéfico pra qualquer um, velho. É que Qualquer um que pisar lá, igual você falou, fazer o básico nessa, né? Não, fazer o básico. Ali, meu, tal, força a loja também, não vem no fofo, né? É. Vamos trabalhar É que a musculatura, galera né? acha, a galera tem uma visão ainda que a musculação é só pra você ficar com um corpo bonito. Isso, exatamente. Isso é consequência do que você faz É a lá. consequência do que entendeu? tá sendo Agora, a saúde, cara, Ixi, pô, nós é o tivemos um principal. treino ontem bom pra caramba, né? Irmão, não tem sensação Porra. melhor do que você finalizar um gostoso, treino né? assim, ó. Cara, eu dei meu melhor, dei Nossa, tudo que cara. eu tinha, velho. Você termina aquele treino, Cara, você se orgulha de você mesmo. Tipo, e é fisiológico isso. É uma liberação de inúmeros hormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina, que são hormônios do bem-estar. Então, como eu falei, a musculação, ela é sobre saúde, é fisiológico, é importante. Como é que os sabe? caras veem, né? Tipo assim, vê lá, que nem o treino que veio. Mano, sofrendo, aí buscando o nosso máximo, sabe? Se E matando. quem olhar e falar, mano, como é que os caras sentem prazer com essa Parece um masoquista, Mas né, é que velho? o prazer vem depois quando você termina, né, cara? Nossa, É igual uma como corrida. assim? Quem já correu sabe, eu já corri também. Aham. Participei de algumas provas. Cara, se durante a corrida você tá pedindo pra morrer. A hora que termina, cara, meu É Deus. que eu do acho que a céu. musculação, o fisiculturismo, é tudo sobre exatamente esse processo. Tipo, o processo ele é doloroso, é difícil, mas ele vale a pena pela recompensa final. Recompensa. Então, assim, isso é durante tudo. Então, você vai fazer uma preparação, cara, a maior parte do tempo vai ser extremamente difícil, mas você vai chegar no final da preparação e ver o que você conseguiu conquistar e aprendeu durante a jornada, você não vai se arrepender de toda a dificuldade que você se passou. A série do treino é a mesma coisa. O treino é difícil, é doloroso, mas a hora que você vê o resultado, você não se arrepende, você quer sentir aquela dor de novo. Então, assim, isso que eu acho muito da hora da musculação, cara, porque ela te ensina a passar por processos difíceis pra algo maior lá na frente, cara. É o que eu Oi, penso,